voltar ali para o slide, tá? Me desculpem, mas eu falhei. Hoje, infelizmente, iniciei a aula e não iniciei a gravação. Então, para quem assistir, nesta semana, eu falei sobre as próximas atividades. Temos mais a semana que vem, uma atividade que é importante, a participação online no encontro síncrono. Quero convocar todos que assistirem essa gravação para que se esforcem para no dia 19 estarem aqui. Nós vamos ter uma atividade final. Depois, no dia 26, tem a Objetiva 2, né? Então, vai estar aberto aqui a sala, eu vou estar aqui e tal, mas vai ser, à noite vai estar disponível para vocês se dedicarem à resolução das questões da Objetiva 2, e aí já vamos para dezembro. A aula do dia 3 de dezembro é uma aula de fechamento de semestre, de feedback, de um bate-papo. Isso eu já tinha conversado com a turma, repito, infelizmente esqueci de iniciar a gravação no momento certo, mas estamos agora gravando, e eu estou apresentando slides que dizem respeito a estas tendências e aspectos que participantes do Fórum Econômico Mundial de 2019 elegeram como habilidades, características fundamentais para as pessoas se colocarem no mercado de trabalho, para as pessoas terem oportunidade, para as pessoas, né, conseguirem espaço no mercado de trabalho. Eu vou retornar aqui apenas o slide anterior, que falava de alfabetização de dados, né? As empresas que não usarem algoritmo ficam para trás e as corporações vão empregar funcionários com qualificação nessa área, quer dizer, tem que dominar, né, a tecnologia da informação. As pessoas precisam ter pensamento crítico, né, capacidade de julgar a qualidade das informações, falamos agora das fake news e tal, então ter essa capacidade de se cuidar, de ver a fonte da informação, de se certificar antes de compartilhar e disseminar as informações. Esta vai ser uma característica, uma habilidade importante dos profissionais. E agora eu falava destas, habilidade em tecnologia, adaptação e flexibilidade, e falei da habilidade em tecnologia, né, e agora estava falando de adaptação e flexibilidade. O mundo está mudando rapidamente e as pessoas precisam se comprometer a aprender novas habilidades ao longo de suas carreiras. Não estamos prontos, jamais estaremos prontos e cada vez estaremos menos prontos. Portanto, precisamos assumir esse compromisso de estarmos permanentemente. Não vamos fazer um curso, ok, me formei, tenho um diploma, tenho uma titulação e estou resolvido. Agora esta é a minha carreira. Não existe mais isso. Isso foi assim, né? Para os mais jovens, talvez isso seja até uma lógica. Claro que não dá mais para parar, nós precisamos ter, né, aprendizagem constante e tal. Mas para os mais antigos, era isso, né? Eu vou estudar, vou escolher uma profissão, vou me formar, ter o meu título, e agora vou construir a minha carreira. Ainda mais porque aquilo que se põe hoje em qualquer área, né? Nem sei a área que vocês que estão aqui na sala escolheram, porque nós temos nessa turma diferentes áreas, tem área da saúde, tem área de negócio, tem área da engenharia, mas independente disso, todas as áreas têm constantes e transformações e necessidade de uma atualização, de uma busca por aperfeiçoamento a todo momento. E outro aspecto é a criatividade. Estas pessoas que foram, digamos, alvo da pesquisa, né, esses participantes do Fórum Econômico Mundial, como eu disse, realizado em 2019, naquele momento falavam que é importante os funcionários terem acurada esta característica da criatividade. Os algoritmos, as máquinas e os robôs funcionam bem, mas eles não conseguem ser criativos como os humanos. Por isso, é importante que os funcionários tenham criatividade para criar novos produtos e melhorias para a empresa. Isto é um dos pontos que foram bastante mencionados e por isso entraram neste rol de habilidades que são exigidas. O que mais? Sexto, inteligência emocional. Nós temos esse tema a gente tem trazido para cá, desde o início do semestre, a gente tem conversado bastante sobre inteligência emocional,
que é essa capacidade das pessoas manterem a racionalidade, manterem em equilíbrio diante de situações de estresse, diante de situações que, né, trazem um tensionamento muito grande. Equilíbrio emocional é tu conseguir enfrentar estas situações tensas, muitas vezes extremas, de muita pressão, mantendo a racionalidade. É difícil, né? Mas isto é uma coisa muito valorizada. Por que muito valorizada? Porque a inteligência emocional cada vez ganha mais atenção e é cada vez mais valorizada. Porque os ambientes organizacionais, por mais que tenhamos estudado, tenhamos conversado aí nas últimas aulas sobre qualidade de vida no trabalho, sobre todos os programas, né, de benefícios e de cuidados que as empresas têm com as pessoas, nós sabemos que esse mercado ele é um mercado cada vez mais exigente, é um mercado que cobra por cumprimento de metas, enfim, esta competitividade característica do nosso, né, do mercado contemporâneo, ela estabelece uma pressão muito grande sobre os trabalhadores, sobre as pessoas. E essas pessoas, diante disso, muitas vezes não têm, né, o domínio, o equilíbrio suficiente para responder com racionalidade a todas estas circunstâncias. Então, inteligência emocional, em um mundo cada vez mais tenso, de mais pressão, de mais estresse, inteligência emocional é um aspecto importante. Mais do que inteligência emocional, e também trabalhamos no, no último tema, no tema 6, que fala sobre qualidade de vida no trabalho, mas fala também sobre gestão da diversidade, fala também sobre ética. Então, o item 7 é destacado por essas pessoas que fizeram parte da pesquisa. Inteligência cultural. Então, a inteligência emocional, muito importante, mas inteligência cultural e diversidade. O que significa isso? Significa que as organizações vão prestigiar, elas são cada vez mais diversas, né? E os funcionários precisam respeitar as diferenças. Trabalhar com pessoas diferentes, né? Seja no que diz respeito à sua religião, à sua orientação sexual, à sua idade, enfim, né? Atuar valorizando, não só respeitando, mas valorizando a diversidade e as diferenças. Além disso, as empresas estão operando cada vez mais além das fronteiras internacionais, o que significa que é importante que os funcionários saibam sobre outras culturas, crenças, crenças políticas, crenças religiosas, idiomas e assim por diante. Então, neste mundo, né, que rompe fronteiras, neste mundo que derruba muros, neste mundo cada vez mais globalizado, é importante que se tenha domínio, conhecimento, que se tenha uma inteligência no que diz respeito às diferenças culturais e à diversidade de comportamentos, de crenças e de práticas. Precisamos nos capacitar, precisamos exercitar intensamente esta característica. Isto faz cada vez mais diferença. Essa é a característica do mundo contemporâneo. Cada vez mais. Então, os elementos culturais e de valorização da diversidade serão cada vez mais presentes na nossa vida. Saibamos atuar com isso e exercitar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento nesses aspectos. Também, os líderes que foram entrevistados, que fizeram parte dessa pesquisa, mencionaram que esperam das pessoas que trabalham com elas, esperam que essas pessoas tenham habilidades de liderança.
A habilidade de liderança, como dito aqui, será fundamental não só para aqueles que estão no topo de uma hierarquia corporativa tradicional, mas também para os funcionários de toda a empresa. Será importante compreender como trazer o melhor e inspirar todos da equipe a ter uma força de trabalho diversificada. Nós, ao longo do semestre, conversamos algumas vezes sobre, por exemplo, equipes autônomas. É possível que alguns de vocês estivessem na aula, mas certamente vão lembrar que a gente mais de uma vez falou sobre isso. Então, equipes autônomas, equipes autogeridas, né? Equipes líderes de si mesmo. Né? Então, o que é, quando a gente fala assim, habilidades de liderança para as pessoas que nem ocupam cargos de liderança? É ter esta característica de líder. Se tu estivesse diante de uma equipe, se tu tivesse que comandar uma equipe, liderar uma equipe, quais seriam, né, as habilidades, quais seriam as características de atuação importantes para que tu tivesse êxito na condução dessa equipe? Isto as empresas estão pedindo e estão valorizando. Então, habilidade de liderança. Outro aspecto, e que muitas vezes é colocado também como uma característica de um bom líder, é a capacidade de tomar decisão. Então, o nono aspecto elencado é julgamento e tomada de decisão. Isto é um aspecto que, sim, é valorizado. Tem sido valorizado. As máquinas conseguem analisar os algoritmos numa velocidade superior à que os humanos conseguem, mas elas são incapazes de tomar decisões, tem um errinho ali em português, de tomar decisões e analisar os dados com profundidade. Por isso, os funcionários capazes de fazer a leitura das informações para uma tomada de decisão serão valorizados pela empresa. Capacidade de tomar decisão. Capacidade de tomar decisão é adquirida ou aperfeiçoada na medida que eu tenho uma leitura de cenários mais bem desenvolvida. Então, isso requer conhecimento, isso requer estudo, isso requer, né, que eu esteja atento a tudo que está acontecendo, que eu estude sobre tudo que está acontecendo, que eu pense sobre essas diferentes situações, que eu estude sobre como são construídas e tomadas as decisões em diferentes cenários e, a partir disso, vá me aperfeiçoando. Tomada de decisão também é um exercício, é um desenvolvimento, é um processo e é uma característica muito valorizada nesse mercado, né, cada vez mais dinâmico, e que está sendo apontado aqui pelos profissionais pesquisados. E o último aspecto destes 10, claro que tem muito mais do que isso, mas a pesquisa elencou os 10 aspectos que foram mais mencionados. Né? Entre outros, estes 10 apareceram, tiveram uma incidência maior na pesquisa. O 10º é a colaboração. No meio de tanta tecnologia, as empresas vão buscar por funcionários capazes de interagir bem com a equipe, que sejam capazes de compartilhar conhecimento e, com isso, trazer bons resultados para a empresa. Vejam que a gente falou aqui sobre diversidade, respeito à diversidade, né, que tem a ver com o tema último que estudamos, o tema 6. Aqui está falando de compartilhar conhecimento, e o tema 5 nós falávamos sobre aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Falamos lá sobre as universidades corporativas, falamos lá sobre, né, toda a dinâmica que é imposta dentro das empresas para que o conhecimento seja produzido, compartilhado, multiplicado. E aqui, na pesquisa, os grandes líderes mundiais apontaram, sim, como uma característica importante para as pessoas que vão estar, né, atuando.
ou que vão estar buscando seu espaço no mercado de trabalho. Espírito colaborativo. Então, retomando, espírito colaborativo, nós, para esse mercado que se apresenta, né, que traz oportunidades, mas que traz muitos desafios, precisamos ter espírito colaborativo. Precisamos ter desenvolvido a capacidade de tomar decisão, e para ter uma capacidade de tomada de decisão, para tomar decisões certas, eu preciso saber gerenciar informações, eu preciso saber buscar informações nas fontes certas, eu preciso saber interpretar adequadamente as informações, eu preciso desenvolver habilidades de liderança, eu preciso desenvolver as minhas inteligências múltiplas, que também foi um ponto que estudamos num dos temas, as inteligências múltiplas, e aqui eles destacam a inteligência cultural, a inteligência emocional, a valorização da diversidade. Então, sim, isto vai ser também algo que cada vez mais vai ser valorizado. Ter esta busca pelo novo, pelas novas oportunidades. Lembrem-se que a gente já falou sobre criatividade, né? A inovação pela inovação não significa êxito, não significa sucesso, mas uma empresa que sabe investigar e estudar bem o mercado para enxergar o que realmente existe de carências, necessidades, oportunidades, e em cima disso criar uma oferta adequada. Isto sim é uma política de criatividade inteligente, e nós precisamos de pessoas que tenham essa percepção de mercado, que enxerguem bem o mercado, que tenham essa habilidade de pensar sobre oportunidades. Sejam pessoas com capacidade de se adaptar, né, a flexibilidade, a resiliência, porque é um mundo muito dinâmico, e as primeiras que dizem respeito à tecnologia, a habilidade em tecnologia, pensamento crítico diante da tecnologia e alfabetização de dados. Estes foram os 10 tópicos. Isso foi publicado, como eu tinha dito no início, no final de 2019, antes, portanto, do processo pandêmico, e eles anunciavam essas habilidades que eles esperavam para os próximos anos. Isso aqui respondia assim, ó, o que vocês esperam ou desejam de profissionais no mercado, quais são as características mais importantes nesse período que se avizinha aí, a partir de 2020, com esse avanço tão grande da tecnologia e tal. E aí foi feito esse estudo e anunciavam para os próximos 5 anos, mas como eu comentei agora há pouco, com o processo pandêmico, nós tivemos uma aceleração de tudo isso. Quer dizer, o mundo, que já era um mundo, né, que avançava fortemente para as transformações tecnológicas, ele deu saltos ainda maiores. Então, talvez tenhamos aqui, né, não mais características exigidas nos próximos 5 anos, mas características exigidas já atualmente, né, por conta exatamente destas transformações e aceleração provocadas pelo processo pandêmico. Dito isto, eu vou convidá-los agora a se manifestarem, fazerem algum tipo de comentário antes de nós encaminharmos aí para a tarefa que eu vou deixar para ao longo da semana, deixar claro o que eu espero de vocês, e aí semana que vem nós realizarmos um encontro bastante participativo, de debate. Gostaria que os registros já acontecessem ao longo da semana lá no espaço do TDE, então escrevam lá, e aí semana que vem nós vamos conversar. Né? Vem o Ezequiel e conta o que ele pensou, o que ele, né, imaginou enquanto esse exercício de tentar descrever tendências, esse exercício de pensar sobre os desafios, né, que estão postos aí na gestão de pessoas.
Aí o Valdenir vai trazer o seu ponto de vista, a Luísa, a Lainaro, Elisauer, e espero que outros tantos que depois vão assistir aqui essa gravação, estejam conosco, como eu disse, nesses derradeiros encontros. Aí estamos no final do semestre. Tá? A provocação vai ser essa, desafios são enormes. Falei agora há pouco que talvez o principal desafio seja uma... E aí escapa do alcance apenas das empresas. É preciso um movimento muito maior, mas um dos grandes desafios é aumento do desemprego. Porque surgem oportunidades nas áreas da tecnologia da informação, sistema de ciência da computação, muitas áreas seguem, né, gerando novas oportunidades, mas outras tantas, como a gente refletia agora há pouco e infelizmente ainda não estava sendo gravado, outras tantas cada vez oferecem menos oportunidades. Tarefas repetitivas, operacionais, cada vez dão mais espaço a um processo robotizado e que elimina, né, e que deixa de exigir ou de ter essa necessidade da presença humana. Né, desde supermercados, que não tem mais caixa, que não tem mais empacotador, as coisas se dão de forma, né, que cada um, né, dá conta, né, das suas compras e tal, todos os espaços, na área dos transportes, na área, enfim, até na área da educação. Então, muitas transformações e existem desafios. Nós vamos conversar no fim dessa disciplina como é que vai ser a gestão de pessoas. Um aspecto, mais uma vez colocando aqui, que eu tinha colocado antes, um aspecto importante é, por exemplo, ou uma alternativa, que deve ser muito bem pensada, que não é fácil, mas é uma alternativa, seria, por exemplo, a redução da carga horária, a redução da jornada de trabalho. Já existem experimentos, né, já existem países que estão reduzindo a jornada de trabalho. Então as pessoas não trabalham mais 8 horas e meia ou 44 horas semanais. Agora as pessoas já estão trabalhando 4 dias da semana, 6 horas por dia. Então a jornada de trabalho passa a ser por semana de 24 horas. E existe uma tendência para isso. Isto é uma tendência, as pessoas trabalharem menos porque a tecnologia vem apoiar, substituir a tarefa humana, pelo menos em um grande conjunto de funções, de atividades. Pelo menos em um grande conjunto. Entretanto, né, bom, como é que vai funcionar isso? E estas pessoas que não têm qualificação? E esse grande contingente de pessoas despreparadas, que não tiveram acesso a uma formação mínima, razoável. As pessoas que são analfabetas, as pessoas, e eu não estou falando nem as pessoas analfabetas de dados, como aponta aqui, né, o slide primeiro. Não, nós temos pessoas que não têm o mínimo de formação. Qual é o lugar destas pessoas neste novo mundo, nesta nova sociedade? Temos pessoas, nós temos milhões, por exemplo, falando do Brasil agora, nós temos, e isso a gente já debateu mais de uma vez aqui nos nossos encontros, mas são desafios contemporâneos, organizacionais, e que dizem respeito à gestão de pessoas. Como é que eu vou gerir pessoas que não têm qualificação? E para onde vão essas pessoas? Se nós temos milhões de brasileiros que não têm a mínima formação e que estão desempregados. E que, além de estarem desempregados, boa parte deles estão desempregados e sem perspectivas, sem chance. Porque não são alfabetizados para esse novo mundo. Como é que a gente resolve isso?
desafios contemporâneos. A gente vai pensar ao longo da semana e vamos fazer um bom debate na semana que vem. Valdenir. Boa noite, professor. Eu vi essa semana, eu escutei na rádio, estavam debatendo sobre. Eu não cheguei a pegar bem no início, não entendi aonde que era, mas eu sei que na Europa eles estão fazendo um debate sobre os modelos de ensino, porque eles entendem que o modelo de ensino, por exemplo, do Brasil é um modelo que foi feito para a época industrial, onde foi ensinado as pessoas a seguir padrão, a fazer repetição e etc. E que hoje a tendência não é mais essa, e mais que as pessoas continuam seguindo esse padrão no ensino e depois dava para a vida, eles até estavam debatendo que, por exemplo, as pessoas seguem o padrão, usam uniformes para sempre estar igual e tudo mais, e daí, quando chega na empresa, a primeira coisa que elas ouvem é pensar fora da caixa. Então, isso entra em conflito com o que é ensinado até uma certa idade, e daí, daquela idade, elas têm que mudar radicalmente para poder ter. Então, tipo, eu fiquei pensando depois nisso e vem muito a calhar com o que o senhor está falando, assim, sabe? Tipo, porque é uma tendência do futuro mudar essas questões. A educação talvez seja um dos primeiros pontos que precisam ser muito discutidos, repensados, reconstruídos, porque passa muito por aí, né? Vê que no slide que está projetado ali, e que tem tudo a ver com o que tu falaste, né? Pensamento crítico, quer dizer, esse desenvolvimento, né, da nossa capacidade de perceber o mundo, de compreender o mundo e de se inserir no mundo, passa por esse pensamento crítico, que é o pensar fora da caixa, mas que nós, no nosso sistema, no nosso regime, né, não promove. Temos já modelos bem interessantes. Se nós pegarmos algumas instituições de ensino particular, tem escolas que fomentam esse desenvolvimento das crianças já nos anos iniciais, né? E as crianças nestas escolas, elas também já têm uma condição diferenciada. Elas já nascem em famílias com uma estrutura bem melhor, aí vão para essas escolas, né, e tem uma possibilidade de aprendizagem, né, que não é que está longe da aprendizagem ou dos formatos de ensino tradicionais de reprodução do conhecimento, e sim formatos, metodologias novas de produção do conhecimento, né, de produção do conhecimento, de produção crítica do pensamento e assim por diante. Temos, né? Tem a transformação já dos processos educacionais. Mas nós temos também muita carência, muita falta de estrutura e de competência na própria educação pública. Isso vai fazendo com que, Valdenir, tenhamos cada vez mais distanciamentos, né? Enquanto nós temos uma classe mais elitizada, que tem cada vez mais condições de se desenvolver, nós temos uma outra classe desfavorecida, que tem cada vez menos condições. Estes são problemas que nós precisamos vencer. Isso não é só característica ou problema brasileiro, isso é um problema mundial. Em alguns países isso é muito latente, isso é muito forte, né? Nós estamos num país que tem distanciamento social muito grande. Nós temos muita gente com baixo poder aquisitivo, com baixa qualidade de vida, né, com baixa oportunidade de crescimento, com baixo acesso ao conhecimento, com baixo acesso a uma vida digna. E temos um número bem menor, muito menor, de pessoas privilegiadas. Esses são os regimes que a gente precisa refletir, precisa pensar, porque, né, não é uma questão de mérito,
né? Nós precisamos nos desvincular desta questão da meritocracia. Não, mas esses estão aqui porque fizeram por merecer, eles lutaram. Nem sempre foi assim, né? Então tem uma classe que nasce numa condição diferenciada e que tem tudo favorecendo. E outra classe que tem muita dificuldade. E estas questões de oportunidade precisam ser, né, de uma certa forma, mais homogêneas. As oportunidades precisam ser mais homogêneas para que se tenha essa possibilidade de um desenvolvimento mais equalitário. As diferenças vão existir, ok, faz parte, mas em termos de oportunidade a gente precisa pensar, refletir sobre isso. Acho que tu tocou num ponto importante, né? A educação realmente precisa ser repensada, ela tem sido repensada, nós temos no nosso país modelos muito interessantes já há bons anos de aprendizagem, de ensino, né? Mas são modelos, gosto muito da palavra modelo, mas enfim, são metodologias elitizadas, infelizmente, metodologias elitizadas. Para a grande população, ainda temos uma educação fraca, uma educação carente e totalmente descontextualizada, porque nós vivemos num mundo, né, num mundo de alta tecnologia, num mundo de... E é uma educação, né, descontextualizada, fora do seu tempo. Isso precisa mudar. Legal a tua observação. E é isso, pessoal. Então, essa é a provocação aí para nós fecharmos a nossa disciplina, que vocês pensem um pouco sobre isso, escrevam lá no TDE seu ponto de vista e tal, mas gostaria assim, ó, de insistir nesse convite para a gente fazer uma discussão mais profunda ainda, né, semelhante ao que o Valdemir trouxe agora, na semana que vem. Eu quero, na semana que vem também, trazer alguns elementos de um livro que eu tenho a impressão que já comentei com vocês aqui, vou trazer alguns elementos deste livro, chamado Abundância, acho que eu já comentei com vocês, e é um livro que aponta, que é um livro de esperança, é um livro que mostra que um mundo melhor é possível para todos. Mas é difícil, mas ele mostra que sim, é possível. Precisa, né, de algumas vontades, As condições existem, mas é necessário vontades. E acho que essa reflexão também cabe trazer nessa parte final, né? A gente pensar um pouco sobre vontades. Mas aí eu vou trazer com um pouco mais de detalhes e talvez até para fechar o nosso debate da semana que vem, um pouco desse livro, que não é tão novo, ele já tem quase 10 anos, eu acho que ele foi publicado em 2012, então vai para 10 anos. E ele aponta, né, ele mostra caminhos para um mundo que reduz significativamente as diferenças, que pode resolver os grandes problemas da humanidade, os nossos grandes problemas. Quais são os nossos grandes problemas? A fome, a falta de acesso à educação, né? Então, os grandes muros, as grandes barreiras, os grandes distanciamentos, eles são superados a partir destes caminhos apontados no livro Abundância, que é um livro que fala sobre tecnologia. Não sei se alguém já leu, se já ouviu falar. Esse abundância não é excesso de recursos, mas abundância no sentido de ter o suficiente para todos. Ninguém passa mais fome, ninguém passa sede, ninguém deixa de ter acesso à educação, ninguém deixa de ter habitação, ninguém deixa de ter acesso à saúde.
as coisas básicas são atendidas para todos, a partir de caminhos apontados e sustentados na tecnologia. É muito interessante. A tecnologia, ela pode ser, né, a gente estava conversando aqui que ela pode trazer, Kotler, peraí que eu já vou te dar são dois autores. Um é o reitor da Universidade da Singularidade. Vamos procurar aqui, que agora me deu um branco. É Kotler, não é o Kotler do marketing. Abundância, o futuro é melhor. Steven Kotler e Peter Diamond. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat aqui, ó. Copiei o link, atenção, vamos botar aqui. Que entra aqui, deixa eu ver. Sim, entrou vários, enfim, apareceu o livro ali, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro também, a semana que vem. É um livro que vale a pena a gente refletir, né, sobre o quanto a tecnologia realmente pode cumprir com um papel importante de redução das desigualdades, redução dos grandes problemas do mundo. Estamos combinados? Deixa eu parar a apresentação aqui. Estamos combinados para a semana que vem? Tenho o apoio de vocês, conto com a participação de vocês semana que vem, conto com a participação de vocês no TDE, ok? E aí semana que vem a gente faz esse fechamento. Certo, professor. Não sei se tinha alguém que tinha pedido palavra. Fala, Ezequiel. Eu queria saber onde eu posso encontrar esse arquivo aí com essas habilidades. Eu coloco ali. Deixa eu anotar aqui para colocar. Eu coloco. Postar arquivo no aula. Achei interessante para dar uma olhada essa semana. Sim. Até para, de repente, ajudar no TDE, né? Beleza. Eu posto ali, Ezequiel. Obrigado. Tá? Quando eu postar a gravação, possivelmente amanhã, da aula, que sempre eu faço no final de semana, aí eu já coloco esse arquivo aí. Ok? Muito bem. Estamos por encerrado, então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida. Agradeço a presença de vocês, os velhos guerreiros de sexta-feira à noite, feriadão iniciando, e vocês aqui firmes, prestigiando os nossos encontros. Muito obrigado pela presença. Descansem, fiquem bem, estudem e se cuidem. Valeu? Um abraço. Boa noite. Valeu, Tchau. Tchau, Boa noite. Boa noite.